Olá e seja bem-vindo! Me chamo Márcia. Padrões de reversão. Você tem o hábito de utilizá-los? Bom, eu utilizo com frequência no meu operacional. Como você já sabe, eu opero retração de M5. Mas é importante você entender que os padrões de reversão devem ser utilizados alinhados com seus filtros e gatilhos. Eu trago aqui um vídeo de operações onde eu utilizei os padrões de reversão. Espero que você goste e que isso contribua com seu crescimento em relação ao mercado. Não esqueça de me seguir lá no Instagram, eu posto as minhas entradas diariamente. Então, bora pro conteúdo! Padrões de reversão. Bom, então eu vou trazer aqui dois padrões de reversão que eu utilizei no vídeo de operações que você já vai assistir. Mas antes vamos entender melhor o que são padrões de reversão. São padrões que nos mostram uma possível reversão de tendência, onde após os preços atingirem determinadas regiões, eles começam a ensaiar uma recuperação do movimento anterior vigente. Eles acontecem todo o tempo no gráfico, mas é preciso avaliar onde aconteceu e como o preço atual está se comportando. Esse aqui é o Harami de alta. Esse padrão é composto por um candle negativo e outro positivo menor engolfado pelo primeiro. Ambos os corpos podem ter sombras inferiores e superiores. É preferível que as sombras do segundo candle também estejam engolfadas pelo corpo do candle anterior. Nem sempre ele vai aparecer assim, dessa forma, bonitinho lá no gráfico. E o outro padrão é o Marubozu. Eu adoro esse padrão, utilizo com bastante frequência. É um candle de corpo grande sem sombras, isto é, a abertura e o fechamento são iguais à máxima ou à mínima. Caso houver sombras, é pequena. Pode ser de alta ou baixa. Geralmente, essa vela robusta costuma receber outra vela da mesma proporção como resposta. Agora vamos para o gráfico para ver esses padrões sendo utilizados na prática. Bom, então vamos lá, né? Vou ver se eu consigo encontrar aqui uma oportunidade, né? Aqui no Euro USD, eu vou analisar se esse preço ele volta aqui para dentro dessa região. Ó, aqui no Euro JPY, o preço ele tentou romper essa região, né? Essa é uma vela de reversão, ou seja, tem compradores posicionados aqui empurrando o preço desse ativo para cima. Aqui no áudio USD é um gráfico mais lateral, tá muito bonito. Posso deixar um sino aqui nessa região de resistência e também aqui na região de suporte. Aqui no GBP/NZD eu tenho uma linha de tendência, né? Unindo aqui. Posso deixar um sino aqui nessa região de resistência, tá? E também aqui na região de suporte. Aqui posso deixar um sino aqui. Tenho também uma linha de tendência aqui. Ó. Vamos ver se esse preço busca essa região aqui. Bom, aqui no EuroGBP ele tá buscando até um ponto aqui de resistência, tá? Mas o problema é esse pavio aqui na parte inferior. Deixa eu ver aqui em M15. Bom, por enquanto eu não vou fazer nada aqui nessa operação, tá? Ó, vamos ver se vai buscar esse ponto aqui, que a vela vai dar uma esticada, né, para buscar essa região. Aqui no EuroJPY, infelizmente, não tocou. Aqui NZD/JPY. Houve aqui um falso rompimento, né? Posso deixar um sino aqui nessa região de suporte. E aqui no áudio CHF, eu tenho uma região aqui de resistência bastante interessante. Tô indo buscar lá, vamos ver se... Esse toque exatamente aqui tá dentro do tempo de segurança, deixa eu ver.
não tocou na minha região, tá? Agora a minha prioridade, então, é essa região aqui mais acima, tá bom? Aqui no SDCAD, deixa eu ver aqui. Bom, o preço ele tá tentando retornar para essa região, né? Houve o rompimento aí. Vou ficar de olho se a próxima vela vem buscar aqui essa região de resistência. Porém, essa vela aqui tem que finalizar com uma força vendedora, né? Euro JPY tocando com a vela revertendo e fora do tempo de segurança. Ó, posso deixar um sino aqui e um sino aqui também, tá? Porque aqui aconteceu um falso rompimento. Então, recapitulando aqui, o euro USD importa para mim se ele voltar aqui para dentro dessa região onde eu tenho esse ponto aqui de retração, aqui aconteceu um falso rompimento. Então, eu posso fechar esse par. Ó, aqui tá tocando fora do tempo de segurança, tá? Uma vela está revertendo, M15 ainda não foi confirmado para mim. Eu só entro se for confirmado em M15? Não, depende do cenário por completo. Ó, infelizmente tocou fora do tempo de segurança, tá? Mas está respeitando essa região aí de resistência. Aqui ainda é um ponto de entrada. Aqui eu achei muito arriscado entrar nessa região aqui mais abaixo. Buscou essa região mais acima, porém eu não me senti segura para entrar nessa operação. Como eu estava dizendo aqui do áudio CHF, eu tenho uma reversão aqui e uma reversão aqui também, tá? Essa vela não chegou a buscar exatamente o ponto de resistência, mas ela chegou bem próxima. A próxima nasceu como compradora e reverteu seu movimento. Posso manter esse sino aqui na região de resistência e também aqui na região de suporte. Ó, aqui tá acontecendo uma reversão, né? Deixa eu ver aqui em M15. Bom, vamos ver se a próxima vela vem buscar essa região aqui, tá? Por quê? Porque aqui tá acontecendo um falso rompimento. Essa vela aqui, ela rompeu essa região. Olha só até onde ela atingiu e os vendedores empurraram o preço desse ativo para baixo. Em seguida, tivemos uma vela aí de força vendedora. Deixar o sino aqui, porque essa retraiu bastante. O euro JPY não teve força para retornar aqui para dentro, né? Então, por enquanto, não há nada a fazer aqui. Vamos ver se vai buscar lá. Bom, aqui o áudio JPY, o gráfico ele tá numa força de baixa, né? Aqui ele tava bem bonito, porém, agora as velas estão fechando com o corpo cheio. Então, eu vou manter esse sino aqui e vou fechar esse par.
Aqui no Euro JPY, eu vou analisar como esse preço vai se comportar aqui, tá? Eu posso trazer aqui essa linha aqui para esse suporte mais abaixo aqui, por quê? Porque eu tenho um padrão de reversão aqui, tá bom? Vamos ver como esse preço vai se comportar aqui nessa região. Ó, tocou fora do tempo, né? Vamos deixar um sininho aqui. Infelizmente, aqui tocou fora do tempo de segurança. Ó, sequência de velas vendedoras, vela demonstrando aí força vendedora, né? Vamos ver se a próxima busca essa região aqui. Então, recapitulando aqui, eu tenho essa região de resistência, se a próxima vier buscar aqui é um ponto bom para eu efetuar uma venda. Aqui no áudio CHF eu tenho essa região aqui de suporte que não foi testada ainda, tá? Aqui eu tenho um falso rompimento. Aqui no NZD JPY não há nada a se fazer por enquanto, tá? Deixa eu ver, o Euro GBP tá tocando. Não, aqui também não há nada a se fazer. Euro NZD, eu tenho essa região aqui de resistência e também tem a região de suporte. Tudo vai depender de como o preço vai chegar nas regiões. Ó, tá retraindo aí. Vamos ver se a próxima vem buscar essa região aqui de suporte. Eu coloco em M1 para tentar evitar o delay, tá? Então, meu ponto de entrada, ele é exatamente aqui, tá bom? Eu posso deixar um assim aqui. Ó, respeitou a região, porém tocou fora do tempo de segurança. Por que que eu entrei aqui? Eu entrei aqui porque a vela anterior retraiu e eu entrei aqui devido a esse padrão aqui de reversão, tá? Repare que o gráfico, ele vinha numa sequência de velas vendedoras, ele encontrou uma região de interesse. Aqui houve um padrão, é um arame de alta, e o gráfico, então, ele teve uma alta. Então, eu acredito que vai respeitar, sim, essa região aqui de suporte. Ó, essa vela aqui, ela tá demonstrando força vendedora, então agora eu já posso deixar o sino aqui nessa região mais abaixo, tá bom? Não teve força para tocar aqui, né? Mas a região ainda tá válida.
entradinha aqui no Euro JPY por um padrão de reversão. É um aramide alta. O gráfico ele estava vindo aqui em uma sequência de velas vendedoras, encontrou uma região de interesse por parte dos compradores, houve a formação de um padrão de reversão, vela anterior retraiu. Quando esse preço buscou essa região desse padrão, onde tem compradores posicionados, impulsionando o preço desse ativo para cima, eu entrei comprado, acreditando aí nessa força de alta. E é isso. Bom, então vamos lá, vou ver se eu consigo encontrar uma oportunidade. Olha como esse gráfico tá bonito. É uma região de resistência com bastante pavios. Aconteceu um falso rompimento. Vou deixar um sino aqui e um sino no suporte também. Aqui no GBP/NZD eu tenho essa região de resistência com essas reversões. Vou deixar um sino também na região de suporte, tá? É um gráfico lateral, né? Aqui no AUD CHF, eu vou deixar um sino nessa região aqui de resistência. Vamos ver como essa vela vai se comportar. Deixar um sino aqui na região de suporte também. Aqui no SDCHF, deixa eu ver aqui em M15 como esse gráfico tá. Bom, posso traçar uma nova resistência aqui, né? Confluindo com esses dois topinhos aqui atrás, já que essa região tá um pouco saturada, né? Vou deixar um sino aqui. E um sino aqui também, vou fechar esse par. Olha só, aqui no Euro GBP tá revertendo, né? Aqui no AUD CHF também. Já vou alinhar aqui o tempo de expiração para 5 minutos, né? É importante você se atentar quanto a isso. Bom, aqui no Euro GBP vou deixar um sino aqui nessa região de resistência, tá? Márcia, você não se confunde com tanto sino assim? Não. Eu gosto de deixar o sino nas regiões porque eu avalio como o preço está se comportando e principalmente como ele vai finalizar. Quando toca o sino na região, você entra? Claro que não. Depende do cenário por completo e como o preço chegou lá. Deixa eu ver como esse gráfico tá aqui em M15. Se ele buscar aqui essa região de resistência dentro do tempo de segurança, eu vou entrar, tá? Bom, olha só, aqui no EURUSD eu já identifiquei um padrão de reversão em uma região importante. Vamos ver se o preço ele vai buscar essa região aqui de suporte aqui. E aí eu vou te explicar qual padrão é esse. Preço derretendo, deixar um sino aqui, né? Ó, vamos ver se ele vai buscar exatamente a minha região de suporte, tá? Maravilha. Buscou exatamente a minha região de suporte. Então, por que eu entrei nessa operação? Porque eu tenho um padrão de reversão e tenho também uma LTA, uma linha de tendência de alta. E o meu padrão de reversão, ele está no segundo ponto dessa LTA, é um aramide alta. Eu tenho também esse pavio aqui evidente que é uma vela de reversão. Então, a vela anterior não retraiu? Não retraiu, mas eu entrei aí devido ao cenário por completo, por ter uma LTA e um padrão de reversão no segundo ponto da minha LTA. Aqui no AUD CHF não tocou, né? Olha só, chegou bem próximo, mas não chegou a tocar. Aqui no Euro GBP o preço está derretendo, né? Vou apagar essa linha aqui, tá? Porque o preço ele já rompeu essa região aqui e tá com uma força de baixa.
Eu analiso aqui como uma reversão, tá? É um ponto de defesa. Os compradores estão posicionados nessa região, impulsionando o preço do ativo para cima. Então, por mais que a vela anterior não retraiu, eu entrei comprado aí devido ao cenário por completo e ter um padrão de reversão na linha de tendência. Bom, então é isso. Bom, então vamos lá. Vou ver se eu consigo encontrar aqui uma oportunidade. Hoje é payroll, então eu só encontrei esses 3 pares aqui dentro do meu operacional. Vou deixar um sino aqui nessa região de resistência. Aqui eu vou deixar um sino na região de suporte. E aqui na região de resistência. Aqui no GBP/USD eu tenho uma linha de tendência de baixa, olha só. Topo, abaixo de topo, e eu tenho um padrão, um Marubozu no segundo ponto aí. Vamos ver se a próxima vem buscar essa região de resistência. Aqui no USD CAD, o preço está nascendo colado na região de suporte, né? Ó, vamos ver se vai tocar lá, hein? Vamos ver, vou jogar o gráfico para M1 para evitar delay. Não vai dar tempo, não. Bom, já vou entrar aqui, tá? Então, eu entrei aqui porque... deixa eu ver aqui em M15, né? Que não deu tempo de olhar. Mas eu tenho uma linha de tendência de baixa, tá? Aqui, esse ponto de entrada aqui de confluência conflui também com essa região aqui desse pavio evidente, seguido de uma vela vendedora. A vela anterior retraiu. É uma distância boa, é um ponto de confluência. Então, vamos aguardar aí. Aqui no USD CAD, bom, a vela tá esticando, né? Vamos ver se ela busca essa região mais abaixo aí. Se ela buscar a região mais abaixo aqui, é um ponto de entrada, mas tem que estar dentro do tempo de segurança, tá? Vamos ver, eu jogar o gráfico aqui para M1. Como eu já disse, né? Eu tento evitar o delay jogando o gráfico para M1. Mas tem que tocar exatamente aqui. Vamos ver se vai tocar lá. Vamos ver. Pelo visto não vai tocar, não. Não vai ter força para tocar. Ou, quando toque para fazer o rompimento. Por isso que é importante você respeitar o tempo de segurança. Não vai tocar. Portanto, eu fico de fora da operação e só observo o gráfico. E aguardar aqui a movimentação do GBP/USD.
Olha só, respeitou lindamente aí do meu ponto de entrada. Então, eu entrei aí devido ao cenário favorável para mim. Eu tenho a vela anterior retraindo, eu tenho uma linha de tendência de baixa e nessa linha de tendência de baixa, meu segundo ponto é um padrão de reversão, Marubozu. Então, estude sobre os padrões de reversões. Ele acontece o tempo todo no gráfico, mas é importante você saber em qual região ele aconteceu e o comportamento do preço. Bom, é isso. Gratidão por estar aqui e até a próxima.